CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. 9h44, de volta aqui com o CBN Campinas. A Prefeitura de Campinas queria reduzir o tempo de aprovação das obras particulares, mas foi impedida pela Justiça, que suspendeu temporariamente o licenciamento por aprovação responsável imediata. Essa decisão saiu agora, a Prefeitura desde ontem impedida então de liberar o alvará para algumas obras dentro desse critério, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com a Carolina Lazinho Baracá, que é secretária municipal de urbanismo, que já está conectada com a gente. Seja bem-vinda novamente, Carolina. Obrigada, Sandra. Bom dia a todos da CBN que nos ouvem nessa manhã. Felipe também, um bom dia. Obrigada aí por esse convite, da gente estar esclarecendo essa decisão que, com muita estranheza, nos surpreendeu, né? E a gente está aqui à disposição de vocês para esclarecer toda a população que foi essa decisão judicial. Muito bom. Uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo em que considera quais irregularidades dentro da lei complementar. Olha, Sandra, a gente, para nossa surpresa, o Tribunal de Justiça entendeu que a aprovação de responsabilidade imediata, que é uma responsabilidade do engenheiro e arquiteto de dar entrada com os projetos na prefeitura, a gente licencia automaticamente. Ele entendeu, o Tribunal de Justiça, de que coloca a risco a saúde da população na medida em que proporciona a desobediência, né, desobediência nas posturas de iluminação e ventilação. Só que ele se esqueceu que a Prefeitura de Campinas é um projeto simplificado. A gente não analisa iluminação e ventilação e também não analisamos projetos estruturais. Então, independente do arquiteto e engenheiro entrar com um processo que pede a análise do projeto simplificado, que demora bastante, a gente tem uma crítica muito grande da população que os processos, principalmente os de baixo impacto, que são as casinhas unifamiliares, né, de até 500 metros quadrados de construção e 1.000 metros quadrados quando o porte é comercial. Desde 2015, a gente oferece esse serviço aos engenheiros e arquitetos para que tenha uma aprovação imediata. Isso faz com que os nossos processos tenham menos estoque. Então, são 50 a 60 processos mês, que é autodeclaratório para o engenheiro e arquiteto. Ele assume a responsabilidade que ele iria assumir mesmo eu aprovando um projeto aqui, e que demora hoje 6 meses praticamente, de obra nova. Então, essa iniciativa desde 2015 foi para desburocratizar e agilizar os processos de aprovação na Secretaria de Urbanismo, trazendo uma responsabilidade que é do engenheiro arquiteto perante o Código de Obras. E é uma responsabilidade compartilhada, porque o município ele fiscaliza essas obras. Era exatamente isso que eu queria saber. Como é que é a fiscalização desde então? Chegou já a ter a intervenção em alguma obra por descumprir os critérios de segurança nesse período? Olha, eu estou aqui já há 10 anos na prefeitura, né? Como secretário, eu assumi em 2021. Foram 2 casos que no momento do habite, que é onde a gente fiscaliza, pede fotos, vai até o local, ele se confundiu com recuo e afastamento porque a legislação mudou nesse período. Vamos tentar restabelecer a conexão com a secretária para que ela possa explicar melhor, né, qual é o parâmetro aí de segurança também diante da disponibilidade ou facilidade de regras para construções pequenas, né, daquelas que não precisam, por exemplo, ter do licenciamento ambiental, como prevê para casos em obras mais complexas ou maiores, né? E dessa fiscalização, apenas 2, segundo ela, nos últimos 10 anos, é que precisaram ter uma intervenção, porque realmente a lei, desde lá de trás, já vem regulamentando isso, falando até da possibilidade de demolição de um imóvel se não tiver os critérios, mas entender também de que forma, né, porque essa obra é liberada com a responsabilidade do engenheiro, e aí a prefeitura acaba tendo conhecimento da situação realmente da conclusão dessa obra quando precisa emitir o habite.
E a gente vai tentar... relembrar, a gente está tentando retomar o contato aqui com a Carolina Baracalazinho, mas o que a Carolina já disse é com relação à decisão do Tribunal de Justiça, né, um detalhe aí da decisão do Tribunal de Justiça, é de que o tribunal considerou que há um problema de saúde pública com relação à ventilação e iluminação, ou seja, colocação de portas e janelas, né, nos estabelecimentos, no caso nas casas, né, de até 500 metros quadrados, ou então comércios de 1.000 metros quadrados. Carolina Baracalazinho, retomado contato, você comentava justamente sobre o fato de você estar em 10 anos na prefeitura ter acompanhado 2 casos em que houve necessidade de intervenção. E que foi no momento de pedir o habite, que aí a obra já está concluída, né? Antes de chegar a esse pedido do habite, também existe uma fiscalização prévia? Correto, Sandra, existe, né? A gente faz essa fiscalização quando tem alguma denúncia de uma obra irregular, né, que começou a construir, e aí o proprietário lindeiro às vezes vê que ele está excedendo a altura, né? Então aí a gente faz essa fiscalização durante as obras do ARI. Mas é muito raro ter esse tipo de incidência, por quê? São construções de pequeno porte, são casas de 500 metros quadrados, né, que o arquiteto e engenheiro já é o responsável pela obra, sabe quais são os parâmetros urbanísticos que tem que seguir, e perante o Código de Obra, a responsabilidade é compartilhada entre o engenheiro arquiteto e o proprietário. O papel do poder público é fiscalizar essas obras, né? E licenciá-las junto com o responsável técnico. E no momento do habite, a gente também tem todo um acompanhamento lá. Então, assim, isso faz com que a gente desburocratize as aprovações da secretaria. E essa inovação que Campinas foi, assim, ícone, inovadora, né, de desburocratizar essas aprovações de baixo impacto, o ano passado nós tivemos mais de 1.000 processos que foram analisados pelo ARI. Então, são menos 1.000 processos aqui dentro da pasta, né, o proprietário esperando a prefeitura liberar o alvará de execução de uma casa que é simples e esperar 6 a 7 meses, sendo que a licença de construção sai em 3 dias. E é só para obra nova, né? Então, a gente ficou muito decepcionado com a decisão judicial. Eu quero trazer aqui aos nossos ouvintes que o município já ontem protocolou um recurso extraordinário junto ao Tribunal de Justiça. A Câmara de Vereadores, que aprovou 2 vezes a lei, porque ela foi revista, Sandra, em 2020. Inclusive, né, essa revisão foi muito solicitada pelos engenheiros e arquitetos, que se caso precisasse adaptar o projeto durante a obra, poderia fazer substituição aqui na prefeitura sem qualquer tipo de problema, né, excedendo até 5% da área total licenciada. Isso permite uma flexibilidade durante a obra, né? Eu estou lá construindo minha casa, quero fazer um puxadinho no fundo, ou ampliar um pouquinho o banheiro, então até 5% da área licenciada, né, aprovada aqui junto ao engenheiro arquiteto, ele pode adaptar. Então, foi essa atualização em 2020 que nós fizemos a pedido deles mesmos. Uhum. Agora, né? não tem o risco de perder a mão também em relação a essa facilidade, no sentido de as pessoas, de repente, começarem a fazer a obra sem passar pela autorização do município? Olha, verdade, Sandra, você fez uma colocação importantíssima. A partir do momento que a gente não tem uma aprovação mais célere no município, a gente caracteriza o impacto econômico e social de provocar as irregularidades. Então, às vezes as pessoas acabam no desespero tendo que construir sua casa nova e começam a construir ilegalmente. Aí tem multa por construir sem licença, então às vezes constrói sem o engenheiro e arquiteto. Então, essa decisão do Tribunal de Justiça foi um balde de água fria para nós, aqui, que sempre buscamos a transparência, a desburocratização, a agilidade nos processos. E, infelizmente, a gente teve essa decisão. Foi feita uma provocação por um arquiteto que provocou esse questionamento no Ministério Público. E aí o Ministério Público entendeu que teria que entrar com uma ação e consultando o Tribunal de Justiça. Não tem nenhuma proposta de fazer alguma alteração, uma adequação, pensando em atender também aí o entendimento da Justiça?
Olha, Sandra, a gente tem uma reunião com todas as entidades de classe amanhã, que eu convoquei Secov, Sinduscom, CAL, CREA, IAB, a EAC, as BEA. Nós temos mais de 3 entidades no município, né, para que eles também possam entrar com a amicus curiae, né, junto ao Tribunal de Justiça, porque realmente isso é contra o desenvolvimento, é um retrocesso. Em outras metrópoles, como São Paulo, Fortaleza, todo mundo utiliza uma aprovação express, né, de licença de obra. Então, até para a gente discutir isso, porque iluminação e ventilação, que foi objeto da ação, a gente não analisa. A gente não analisa, a gente analisa projeto simplificado. Eu não faço análise de cálculo de iluminação e ventilação. Não é exigido no Código de Obras e não é exigido na nossa lei de parcelamento do solo. Então, assim, se a gente for ter que mudar a dinâmica de aprovação do município, vai demorar muito mais, né? O que já é demorado. Embora a gente contratou muitos arquitetos e engenheiros, estamos revendo os decretos, estamos revendo a legislação, mas, infelizmente, o unifamiliar, eu tenho praticamente aqui quase 2.500 processos na secretaria, né, entre regularização fundiária, entre regularização, né, não só obra nova. Então, a ideia é que a gente otimize o tempo do arquiteto e engenheiro quando é uma regularização, porque eu tenho que pegar o projeto que aprovou, ver o que aprovou, ele construiu ou ele demoliu. Então, a regularização, sim, é um processo que exige análise, né, cálculo de metro quadrado, do que ele ampliou, do que demoliu, que reformou, até para mim atualizar o IPTU dele. Mas obra nova, o terreno está vazio, o engenheiro, o arquiteto, ele assume essa responsabilidade perante a obra no início, pelo Código de Obras, ele é o responsável, né? Então, assim, a gente realmente ficou muito... Não é isentar o assim, município da responsabilidade sobre essas obras, Carolina, também? Oi, perdão? Não seria isentar a responsabilidade do município sobre essas obras, já que o engenheiro é quem vai assumir, né, também dar as garantias dessa construção? Não, Sandra, porque ele se formou para isso, né? Engenheiro arquiteto, ele tem um CAL e tem um CREA, ele é responsável por acompanhar a obra, ele é responsável pelo projeto. É até um sistema um pouco paternalista achar que o município tem que ficar fiscalizando a atuação do engenheiro arquiteto em todas as suas obras. Tem o CAL e o CREA que também fiscaliza. Então, quando a gente vai no médico para ser consultado, ele te dá um laudo e tem o CRM do médico. Então, a gente transferir essa responsabilidade para o engenheiro arquiteto, que estudou, é formado para isso, e ele entende da legislação. E ele tem que estudar. E se ele tem dúvidas ao entrar com o ARE, nós temos plantão de atendimento. Então, olha, eu estou fazendo uma casa, tenho dúvida qual é a altura dessa edificação. Porque o ARE é para obra de pequeno porte. Tá? Então, são casas de até 500 metros quadrados, que são menos processos que eu tenho que analisar. Ele entra, ele entrega uma planta, ele assina, ele recolhe uma RT, que é uma anotação de responsabilidade, ou uma RT, e ele assume essa responsabilidade, que nada mais é que a função e obrigação dele perante o Código de Obras, né? Então, o município não tem que ficar analisando tudo que é todos os processos quando ele é de baixo impacto. Tá? Então, eu vou ter que dar um exemplo, Sandra e Felipe, que a Lei da Liberdade Econômica para alvará de uso, a nível nacional, desburocratizou também, né, pela Lei da Liberdade, que algumas atividades de baixo impacto, elas são licenciadas junto à JUSESP e ao Certificado de Licença Integrada, que é o CLI, que nem passa pela análise do município mais, porque eles têm análise integrada e é automático. Então, a gente está... justamente fazendo com que as coisas sejam mais desburocráticas. Sim, temos a responsabilidade do município em fiscalizar essas obras, a qual a gente vem fiscalizando. Na hora do habite, tem a equipe que vai até o local também para verificar aquilo que foi construído, e é uma responsabilidade a gente compartilhada, né? E isso realmente, para a gente, desburocratiza muito, e o risco é muito baixo dessas construções pequenas, né? E a gente otimizar a equipe para outros empreendimentos. Sim, e aí eu queria até saber se vocês fazem um monitoramento das obras, porque você diz que depende às vezes de denúncia para ir fazer a checagem, né? Mas das obras que estão sem esse acompanhamento legal, né, da prefeitura, vocês têm algum levantamento, né, de obras irregulares no município
que precisou também de uma atuação e regularização por parte do município? Olha, a gente criou uma coordenadoria na reestruturação da secretaria publicada esse ano, que é a coordenadoria de obras. Essa coordenadoria de fiscalização, ela estava misturada com a fiscalização de comércios e bares, né, e atividade mais comercial no município. Então, com 5 engenheiros destinados à fiscalização dessas obras, independente se ele entrou pelo ARI ou se ele foi analisado o projeto aqui com a prefeitura, com os técnicos, ou se ele tem uma obra irregular, a gente tem feito essa fiscalização no município. Tá? Então, a gente tem intensificado, a gente intima a regularizar as construções quando a gente chega no local e não tem um alvará, porque às vezes está no alicerce, e aí a gente solicita que ele entre com um pedido na prefeitura para regularizar. Então, a equipe fica em campo fazendo, tem cada arquiteto e engenheiro por regional, e eles estão com os processos sendo totalmente fiscalizados. Aí chega na obra, olha, eu tenho área, eu tenho uma licença de construir, ok, eu tenho uma alvará da prefeitura, que o meu processo foi analisado, ótimo, olha, eu não tenho um alvará, você vai ser intimado a regularizar, e a gente dá um prazo de 15 dias. Aí ele dá entrada na prefeitura e o processo de regularização dele corre. Agora, se a obra já avançou muito, pessoal, aí a nossa equipe tem embargado, tá? Então, a gente tem feito a fiscalização, sim. Ô Carolina, a gente vai continuar acompanhando, inclusive, né, diante do que você colocou dessa reunião com sindicatos de classe e tudo mais, né, para identificar se tem alguma possibilidade, né, de adequação à legislação, né, ou diante do recurso também, para poder trazer aqui para os nossos ouvintes. Deixamos o espaço aberto e agradeço pela atenção de trazer as explicações. Eu agradeço, Sandro Felipe. Eu quero só deixar claro aos munícipes aqui que os processos que já entraram no ARI, eles continuam, não perde a legalidade, tá? Nós simplesmente suspendemos a entrada de novos pedidos enquanto não saia, né, uma decisão do nosso recurso. O nosso recurso foi para que realmente a gente continuasse com essa plataforma, né, esse sistema de aprovação de responsabilidade imediata, que é o ARI, para pequenas construções, de baixo impacto, numa responsabilidade trazida pelo engenheiro arquiteto, que nada mais é a função dele, perante ao Código de Obra, perante os conselhos. Tá? Então, assim, os processos que estão em andamento continuam, tá? A gente só suspendeu a novas entradas enquanto a gente não tem uma decisão. Estamos batalhando para que as coisas continuem como está. Se houver alguma possibilidade de acordo, a gente pode rever a lei. Tá? Por hora, a gente não vai rever, porque realmente a decisão quanto à saúde da população, iluminação e ventilação, não é algo que a gente analisa no projeto. Aberturas de janelas e portas e tudo mais. Né? Isso é uma responsabilidade do engenheiro arquiteto que está desenhando a sua construção. Então, a gente realmente aprova o projeto simplificado há anos em Campinas. Né? Então, a gente está muito convicto que a gente vai conseguir, sim, com a ajuda de todas as entidades, a gente reverter essa situação aí, que realmente a justiça foi um pouco equivocada nesse sentido, né, de ter um parâmetro que a gente não analisa há anos no município. E nenhum município metropolitano tem projeto completo, né, estrutural, janelas e portas. A gente sempre faz projetos mais simplificados. Carolina Baracalazinho, muito obrigada, viu, pelas explicações e até a próxima. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até. Carolina é secretária de Urbanismo aqui de Campinas. 10h03. CBN, a rádio que toca notícia.